palavra do Senhor. Capítulo de número 7. Quantos encontraram, digam amém. Versículo de número 14. Olha o que vai nos dizer a palavra do Senhor. Irmãos, desculpa, é capítulo de número 6 e o versículo 14. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Faze para ti uma arca de madeira de golfer, farás. Outra tradução pode estar escrito, e farás para ti uma arca de cipreste. Compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de 300 côvados de comprimento da arca, e de 50 côvados de largura, e de 30 côvados de altura. Farás na arca uma janela de 1 côvado, a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado, e far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para fazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus, e tudo que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo. Podei-vos assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, esse texto é um texto muito conhecido. É o texto que nos narra a história de um homem chamado Noé. O capítulo de número 6 vai nos narrar a circunstância, a situação em que se encontrava a terra nos dias de Noé. Robert, como se encontrava a terra? A terra se encontrava corrompida. A terra se encontrava perdida. A Bíblia diz assim que o cheiro do pecado, o cheiro da destruição, o cheiro das obras humanas chegaram diante de Deus, e por multiplicar-se a iniquidade, Deus tomou uma decisão. Robert, que decisão foi essa? Deus olhou para a terra e ele não pôde mais suportar aquelas circunstâncias, a ponto dele olhar para a terra com um olhar e observar se existia alguém que pudesse então fazer algo contrário. A Bíblia diz assim que, tendo Deus olhado, ele olhou para o Oriente e ele encontrou um homem chamado Noé. O nome Noé dá-nos o entendimento de apregoeiro de justiça, pregador da justiça divina. E quando eu lia o texto nesta tarde, o Espírito de Deus falou ao meu coração a respeito de um tema: a pregação missionária de Noé. Noé, naqueles dias, se levanta como alguém que iria ser usado pelo Senhor. Noé, naqueles dias, ele se levanta como alguém que tinha um diferencial. Robert, diferencial por quê? Porque enquanto imperava o pecado, enquanto os homens estavam distantes, afastados de Deus, a Bíblia vai nos dizer assim que Noé era um homem reto, era um homem íntegro, era um homem justo, era um homem que praticava a justiça de Deus. E Robert, por que você está falando isso nesta noite? Porque da mesma forma que Noé estava em dias trabalhosos, eu e você também nos encontramos em dias parecidos, a ponto de Jesus dizer que a vinda do Filho do Homem, ou seja, a vinda de Jesus, ela seria como nos dias de Noé, aonde comiam, casavam-se, davam-se em casamento. E nós sabemos que, enquanto muitos não sabem o que fazer, eu e você, nós temos algo em nosso coração, Robert, o qual é a certeza de que nós não estamos sozinhos aqui nessa noite. Eu sinto Jesus nessa casa, nessa noite, para dizer para você que veio para este culto: você não está sozinho na jornada, você não está sozinho no meio da caminhada. Deus te trouxe nessa noite de domingo de missões para falar o teu coração e para te dizer: eu não te abandonei, eu não te deixei, você não está de lado, porque eu sou contigo. E mais do que isso, irmãos, Deus colocou a oportunidade de você ser conhecedor da justiça dele. A justiça que eu estou falando aqui não é a justiça que está nos tribunais. A justiça que eu estou falando aqui, ela não é conquistada em escritórios de advocacia.
A justiça que eu estou falando aqui, ela é executada única e exclusivamente por meio de Deus, por meio do sacrifício divino, por meio da obra divina. Alguém em algum momento pode ser injustiçado em algum tribunal, mas na presença do Senhor, a justiça que opera é soberana. A medida dele tem justa, ou a balança dele nos... Na balança de Deus não tem 2 pesos e 2 medidas. Aleluia, Jesus. Essa era a pregação missionária de Noé. Era uma pregação que era executada por meio do conhecimento de quem era Deus. Eu fico olhando em meio a um povo perdido, e eu destaquei aqui algumas colocações de Noé. A primeira delas está no versículo 23 do capítulo de número 7, que nos diz assim: depois disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque... Desculpa, irmãos. Assim, pois, foi feita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves. Foram extintos da terra, e somente ficou Noé e os que com ele estavam. O primeiro tópico da pregação de Noé era a justiça divina. Noé estava dizendo assim: eu quero dizer algo para vocês, a justiça divina será executada na terra. Deus operará através do seu justo juízo. Deus executará a justiça sobre a terra. Uma coisa que nós precisamos entender, irmãos: queiram os homens ou não, Deus ele exercerá a justiça sobre essa terra. Queiram os homens ou não, ele executará a sua vontade nessa terra. Alguém pode dizer: Robert, mas até hoje muitas coisas não se cumpriram. Mas Jesus, certa feita, ele diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A justiça de Deus será mediante a sua palavra. Ele sempre executou por meio da sua palavra. A história de Israel foi conduzida pela palavra. A história dos assírios foi julgada pela palavra. A história dos babilônios foi julgada pela palavra. A história do Império Romano foi julgada pela palavra. A igreja será julgada pela palavra. No milênio, aqueles que vão nascer serão julgados por causa da palavra do Senhor. Só que me chama a atenção, porque Jesus, em um mesmo ambiente de juízo, ele vai executar agora uma outra circunstância. Robert, o que é? Ao mesmo momento que Jesus ele apresenta a justiça que operará na terra, ele já chega também apresentando misericórdia sobre o povo. Robert, como assim? Havia naqueles dias gigantes, a Bíblia vai dizer, na terra. E Deus, então, ele vai oferecer a Noé, mesmo diante de uma circunstância onde os homens eram pecadores, ele vai dizer assim: Noé, faze para ti uma arca de madeira. Robert, o que era aquela arca? Aquela arca, ela era o automóvel da salvação. Era o lugar de escape. Era o lugar onde Noé, ele com a sua família, ele teria como sair fora do ambiente pecaminoso. Ele teria como sair fora da justiça divina, não no sentido de afastar-se da justiça, mas no sentido de ser preservado. Robert, o que tem a ver isso com a igreja? É que um dia Deus olhou para as nossas vidas e nós estávamos neste mundo, irmãos, como aqueles dias estavam nos dias de Noé. Mas Deus deu-nos o acesso à arca e falou assim: eu te ofereço a minha salvação, eu te ofereço o meu amor, eu te ofereço a minha proteção, eu ofereço cuidado sobre a tua vida. Aí sabe de groja o que ele fez? Você veio sozinho e ele, pelo amor dele, ele falou assim: agora eu vou salvar a tua esposa e o teu esposo, agora eu vou salvar os teus filhos. Aí Deus, ele resolveu fazer uma obra tão grande na tua vida, e a misericórdia dele operou em você de tal forma,
que você levantou como missionário e começou a falar do amor de Jesus para o vizinho, e ele está aqui louvando o nome do Senhor. A Deus te usou de uma forma tão grandiosa, que aonde você trabalha, eu sei de pessoas aqui que estavam num ambiente de trabalho, e alguém falou de Jesus para ele, e ele está aqui nessa noite servindo o nome do Senhor. Robert, o que é isso? É a misericórdia do Senhor operando em nossas vidas. O que é misericórdia, irmãos? É Deus não nos tratar como nós merecemos ser tratados. Lembra quando o menino fazia bagunça em casa? Se vocês não lembram, o menino lembra muito bem de quando a mãe passava a mão na chinela. E a mãe dizia assim: porque você está fazendo bagunça, eu vou te corrigir. E pegava o chinelo e ó nele. Aí sabe o que acontece? Deus da mesma forma olhou para mim e para você e falou assim, ó: na verdade vocês são dignos de condenação eterna. Na verdade vocês são dignos de não estarem neste lugar. Na verdade vocês são dignos de ser entregue à perdição. Mas ele falou: mas eu não vou fazer isso. Eu vou oferecer misericórdia para vocês, porque eu sou um pai que amo aqueles que se entregam para mim. E ao invés disso, ele falou assim, ó: ao invés de agora você ser chamado de perdido, eu vou te dar a oportunidade de ser chamado de meu filho. Ao invés de você ter a oportunidade de ser chamado de drogado, de tantas outras coisas mais, eu vou te dar a oportunidade de ser chamado de vaso de bênção, de instrumento nas minhas mãos, de homem de Deus, de mulher de Deus, de homem cheio do Espírito Santo. E isso, irmão, só Deus consegue operar nas nossas vidas. Deus estava oferecendo uma alternativa para a humanidade. Eu sinto Jesus no nosso meio nesta noite, irmãos. E Deus dizendo para alguém aqui: eu estou te dando a opção de uma segunda alternativa. Eu estou te dando uma segunda oportunidade nessa noite. A porta da arca ainda está aberta, é tempo de você voltar para a minha presença. A porta da arca ainda está aberta e eu estou te fazendo um convite. Vem para a minha presença. Como Noé, ele proclamou naqueles dias e a humanidade não creu, eu quero dizer para você nessa noite, querido irmão, muito em breve Jesus virá para buscar a sua igreja. Muito em breve Jesus virá buscar o seu povo. Muito em breve ele levará este povo, e como nós cantamos de vez em quando, alguém vai sentir saudade dos hinos das irmãs, dos hinos dos jovens, dos hinos da mocidade, dos hinos dos varões, porque nós não estaremos mais aqui muito em breve. Mas eu entendo também que Deus tinha uma outra circunstância, que o mundo está querendo tirar isso do meio da sociedade. Porque na mensagem de Noé existia um compromisso de Deus familiar. E hoje em dia eles estão querendo destruir a família, irmãos. Família é instituição divina. A sua família é uma bênção nas mãos do Senhor. O seu casamento é uma bênção para a obra de Deus. Os seus filhos são um instrumento na mão do Senhor. Deus chamou a sua família para fazer a diferença na terra. Deus não apresentou divórcio como opção para a igreja. Deus não apresentou destruição de filhos, relacionamentos homoafetivos. O que Deus tem para a igreja é uma família lavada, preservada e redimida com o sangue dele. Nós precisamos falar do amor de Jesus. Entenda que a sua família é um projeto de Deus. Deus te trouxe aqui para te lembrar isso nessa noite, para falar ao teu coração e te dizer: a tua família é minha. Eu me lembro de Josué, irmãos, agora. Josué estava numa condição onde o povo havia se distanciado do Senhor. Muitos já haviam desanimado porque o pecado estava operando na nação de Israel. Josué se coloca de pé, já sendo idoso, e falou assim, ó: vocês podem escolher quem vocês vão adorar, quem vocês vão servir. Mas eu tenho uma palavra para vocês: eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Irmão, eu não sei você, mas eu quero sair do culto deste domingo dizendo: Senhor, como Noé pregou uma mensagem missionária, eu também quero pregar dentro da minha casa. Eu também quero pregar para a minha família. Eu quero ter a oportunidade de viver o sobrenatural do Senhor dentro do meu lar. Antes de passar para o próximo tópico, eu quero contar algo para os irmãos aqui, porque pode ser que alguém não saiba.
Eu tive a oportunidade de nascer num lar cristão evangélico, irmãos. A minha família tem mais de 60 anos na igreja, e eu sou grato a Jesus, porque isso é a misericórdia do Senhor que opera em nós. Mas, há uns anos atrás, meu pai foi tesoureiro da igreja, e era presbítero, e ele se decepcionou com algumas circunstâncias, e começou a afastar. Nós éramos crianças, e eu me lembro da gente, numa pobreza, irmãos, que só a graça de Deus, nós éramos 3 filhos, e a gente ia para a igreja, debaixo de chuva. Nós não tínhamos carro, o pastor colocou meu pai para dirigir uma Kombi, a gente chamava de perua, né? E a gente ia para os cultos. Eu me lembro que nós íamos num culto uns 15 quilômetros lá da cidade, e menino gostava de andar num lugar lá que se chamava de chiqueirinho, que era em cima do motor. Quando você chegava lá, você estava tudo empoeirado, tudo quente. E essas circunstâncias fizeram meu pai se distanciar. Foi afastando, foi afastando. E eu tive a tristeza, irmãos, de ver meu pai ir para a igreja de 15 em 15 dias. Uma vez por mês. Como ele não gosta muito de barulho, tinha dia que ele chegava só na hora da mensagem, porque o ministério de louvor lá era meio barulhento. Só que aquilo tudo tipificava a circunstância que ele estava vivendo. E a minha mãe é muito submissa. Ele não ia, ela não ia junto. Só que no ano passado, eu contei isso aqui na igreja esse tempo atrás. Eu estava em Franca. E era dia dos pais, véspera dos dias dos pais. E eu estava andando na rua lá quando eu ouvi a voz de Deus muito clara, dizendo assim: compra um violão para o seu pai. E eu contei aqui para os irmãos as circunstâncias, com que dinheiro, e falei da situação. Vamos resumir. Resumindo, eu comprei o violão e levei para ele, irmãos. Nós passamos uns dias dos pais que eu vou contar isso para os meus filhos ainda. Porque meu pai começou a tocar, porque ele toca violão, e nós choramos juntos. As lágrimas rolavam, nós agradecíamos ao Senhor. Eu me lembrei de coisa de quando eu era pequena. A hora que eu menos percebi, meu pai estava sendo renovado e falando em língua estranha. Meu sobrinho de 4 anos estava com um batuquinho assim, o menino chorava, e eu falei: Jesus, o que é isso? Essa semana eu postei um vídeo lá no grupo da igreja agradecendo ao Senhor, irmãos. Porque muito do que eu tenho na minha vida cristã são os reflexos da minha família, foi a orientação da minha família, a orientação da minha avó, que participava dos trabalhos de oração da igreja. Meu pai está ajudando na igreja outra vez, está tocando. Dia de quarta-feira está dirigindo um ponto de pregação, uns 4 quilômetros da cidade. Dia de sexta-feira está dirigindo um outro a uns 10. E eu tenho visto o trabalhar de Deus na minha casa e na minha família. Robert, por que você está contando isso? Porque pode ser que tenha alguém da sua família que não está aqui, mas a boa notícia para o teu coração é que Deus vai trazer eles outra vez. Não abre mão da tua casa, não abre mão da tua parentela, não abre mão dos teus filhos, não abre mão dos teus sobrinhos, não abre mão de quem você ama, porque a tua casa é do Senhor, a tua família é do Senhor. Deus escolheu a tua família. Oramante, orabadagassuri miandagai. Robert, como vai ser? Eu não sei, mas eu sei que vai acontecer. Robert, em que tempo que vai ser? Eu também não sei, mas eu sei que Jesus no tempo certo vai trazer eles outra vez. Jesus vai resgatar eles outra vez. Robert, se eu não conseguir ir lá, o Espírito de Deus vai atrair ele, vai atrair ela, porque ele continua operando no meio da igreja que confia. Eu sei de alguém, irmãos, que orou por um ente querido que estava longe, e Jesus foi lá e alcançou ele, e ele retornou para a presença do Senhor. A mensagem missionária de Noé representava compromisso com a família. Só que a mensagem também de Noé, ela tinha um plano salvador. Robert, o que é isso? Ela oferecia o plano de salvação. A arca, ela é uma tipologia de Cristo. Quantas arcas que Deus mandou Noé construir, irmãos? Há apenas uma opção para a salvação. Não existem 2 caminhos. Não existem 2 portas. O único formato para quem quer ir para o céu é adentrar por Cristo Jesus, que é a arca que um dia se entregou por nós. Estão apresentando vários caminhos, várias alternativas. E alguém, por ser seduzido por isso, sabe o que acontece?
ele começa a ir para a igreja e fala assim, não, eu vou para outra igreja lá, porque lá tem umas diversões diferentes, nós não precisamos disso. No púlpito dessa igreja aqui nós não vamos mudar a mensagem, porque nós temos Cristo Jesus ao nosso lado, e o que nós precisamos falar é de Jesus e do seu amor. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus diz assim, ó, eu sou o caminho único, a verdade e a vida. Era uma arca, e nós só temos um Jesus na nossa vida. Sabe por que eu gosto do nosso Jesus, irmãos? Eu sei falar do meu, não sei falar do dos outros. Porque o nosso, nós não vemos ele, mas ele nunca nos abandonou. O nosso, nós nunca expomos ele num lugar alto, mas ele nunca saiu do nosso meio. O nosso, nós nunca às vezes precisamos de algum momento reverenciá-lo como algo que seja material, mas lá dentro de nós sentimos uma força tão grande, e nós lembramos todos os dias do dia que Jesus nos salvou, do dia que Ele nos amou, do dia que Ele nos redimiu dos nossos pecados. Talvez você veio para esse culto dizendo, por que eu tenho que agradecer? O fato de você ser salvo e ter tido a oportunidade de ter um encontro com a arca que representa Cristo, já é motivo bastante para você agradecer a Deus. Irmãos, mas a mensagem de Noé também era uma mensagem de fé. O capítulo 11, o versículo 7 do livro de Hebreus vai falar a respeito da fé que Noé tivera. E esse mesmo capítulo diz assim que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e ela é a certeza daquilo que nós não vemos. O mesmo escritor, ele escreveu nesse capítulo que sem fé é impossível agradar a Deus. E o que me chama a atenção é que a fé que existia em Noé fez com que ele ouvisse a voz de Deus em meio a uma sociedade que não sabia mais quem era Deus. A fé de Noé fez com que ele cresce em um Deus que a sociedade não conhecia mais quem que ele era. E a fé daquele homem, ela fez com que ele obedecesse à voz do Senhor. A mensagem missionária que está sendo pregada nesta noite, desde que nós começamos esse culto, é uma mensagem onde nós temos que nos submeter à vontade de Deus. Obediência é princípio do Evangelho. Obediência é princípio para uma vida vitoriosa. Obediência é um princípio para nós vivermos os milagres de Deus. Eu não preparei isso, mas eu quero dizer para você nessa noite, Deus manda te dizer que o teu milagre vai chegar quando você voltar a obedecer a voz do Senhor. Lembra do Naamã? O profeta falou assim, manda Naamã descer até o rio lá e manda ele se lavar 7 vezes. Não era 6, irmãos. E também não era 5. Nem 4, nem 3, nem 2 e nenhuma. Era 7. Era governador ou era comandante do exército. Falou assim, mas o profeta está de brincadeira comigo, Rosinei. Não são os rios de Abana e Fapar rios mais limpos, mais conhecidos, mas a obediência, ela é um princípio para nós alcançarmos a vontade do Senhor. Sabe o que é gostoso, irmãos? Quando a gente chega diante de Deus, o juiz entra pela porta daquela igreja ali, e ele está acostumado a não obedecer ninguém, mas quando ele entra aqui, ele tem que obedecer. O médico está acostumado a lidar com várias circunstâncias aonde ele consegue preservar a vida. Mas quando ele chega aqui, ele tem que obedecer o nome do Senhor. E se nós quisermos ter uma vida vitoriosa, nós precisamos obedecer os princípios do Senhor. O Naamã resolveu obedecer, falou, deixa esse orgulho de lado e deixa eu descer no Jordão. Lavou 7 vezes, saiu que nem um bebezinho lá de dentro. Sabe por quê? Por causa da obediência. A obediência abre a porta do milagre. A obediência abre as portas que estão fechadas. Jesus te trouxe aqui para falar com você. Quando você resolver obedecer a minha voz, você vai viver os milagres de Deus. Só que, irmãos, olha aqui. Aquela arca tinha uma porta. Aquela arca tinha 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura. Aquela arca tinha aproximadamente 135 metros de comprimento, porque um côvado é aproximadamente 45 centímetros. 22
metros de largura e 13 metros de altura. Um prédio de aproximadamente uns 4 andares. E quantas portas que tinham lá, irmãos? Essa igreja aqui tem um monte de porta. Aqui só tem 10 metros. E tem um monte de janela. E a arca que Deus mandou fazer tinha quantas janelas? De quantos côvados? De quantos centímetros? 45. O que representava aquilo? A porta da salvação, irmãos, é a mesma. Ela não mudou. Nós temos irmãos aqui que têm 60 anos de fé. Mudou a porta da salvação, irmã Chiquinha? A mensagem que é pregada é a mesma. Só que o que tem acontecido nos nossos dias? O ouvido das pessoas já não são o mesmo. Os corações a serem alcançados não são o mesmo. Mas nós ainda vamos falar da porta que continua sendo a mesma. Nós não vamos mudar a mensagem. Nós não vamos mudar as atitudes. O que nós precisamos é falar da mensagem da porta que todos os que entram por ela, capítulo 10 de João nos diz, encontram pastagem. Entra aqui faminto e sai cheio. Entra aqui perdido e é encontrado. Entra aqui sem direção e é direcionado e convertido pelo Senhor. Isso é só Deus que faz. Mas a janela também era só uma e era colocada na parte superior da arca. Robert, o que representava aquilo? Me permita fazer uma aplicação disso, irmãos. Aquela janela representava o controle que só vinha da parte de cima. Deus te trouxe aqui para falar com você nessa noite, para te dizer assim, ó, eu quero entrar no controle da tua vida outra vez. Ou você veio dizendo assim, eu estou perdido. Mas Deus manda te dizer nessa noite, mas eu continuo no controle. Mas eu continuo na direção. Alguém já cantou e disse assim, ó, eu não perdi o controle, não. E alguém está dizendo assim, eu não sei mais o que fazer. Mas Deus manda te dizer nessa noite, mas eu sei o que eu vou fazer, eu sei o que eu vou operar, eu sei aonde eu preciso agir, eu sei o que eu preciso mudar. Mas para isso, irmãos, nós precisamos aprender a ter dependência de Deus. O nosso socorro vem do que fez os céus e a e lá da terra ele ainda pegou ainda aquele barro assim, moldou e fez o homem. Então Deus é maravilhoso. Estou encerrando. E a última mensagem missionária, o último tópico da mensagem missionária de Noé era uma mensagem de esperança. Robert, esperança por quê? Porque a Bíblia diz assim que depois de Noé ter acabado a arca, depois de 120 anos, o Deus que havia falado fez com que se cumprisse aquela palavra. Noé entrou na arca junto com a sua família, junto com seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e junto com as suas 3 noras, 8 pessoas. Eles adentraram para dentro da arca. Os animais, um casal de cada entrou para dentro da arca. E sabe o que começou a acontecer? A chuva começou a cair. Chuva para nós, irmãos, é algo normal. Hoje, com a meteorologia, nós sabemos que passou um vento lá em Florianópolis e trouxe um frio para cá. Mas nos dias de Noé não tinha isso. Nós estamos em um país onde as ondas sazonais de chuva, elas são frequentes. E a gente sabe que mês de outubro, novembro, dezembro, janeiro chove. Só que Noé estava numa região semiárida. Eles estavam desacostumados de ver chuva. E Noé vai pregar para o povo dizendo, está vindo uma enchente. Isso tem que ser doido, irmão. É por isso que às vezes não compreendem alguém dizer que nós vamos ser levados daqui. Que nós vamos ser tomados daqui. Que a igreja será arrebatada. E Noé então entra. Sabe o que Deus faz? Deus fala assim, Noé, agora é comigo. Fecha a porta. Quem fechou a porta, irmãos? E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Se engana o inimigo da sua alma pensando que às vezes alguma circunstância que você vivenciou lá no passado e Deus fechou a porta, o inimigo vai conseguir te atacar outra vez, porque a porta que Deus fecha ninguém abre. E Ele te trouxe aqui para dizer para você nessa noite, eu continuo no controle de todas as coisas. Eu estou terminando. A mensagem era de esperança. Existia uma arca, existia um dilúvio. A arca era a esperança.
E o dilúvio, ainda que fosse uma mensagem muito terrível, também simbolizava a esperança. Sabe as guerras? Sabe o filho contra pai? Sabe as drogas? Sabe a prostituição? Sabe a corrupção no Senado, nos deputados, na camada social e na esfera política do nosso país? Até parece algo tenebroso para nós, mas ao mesmo tempo faz com que a nossa esperança ela seja reavivada, porque nós estamos vendo que a palavra do Senhor está se cumprindo. Às vezes a gente preocupa, fala, irmão, e agora o que vai acontecer? O que vai acontecer é que Jesus vai cumprir a palavra dele na minha vida e na sua vida. E eu gosto das palavras do apóstolo Paulo, e aqui eu encerro. Porque qual é a sua esperança, irmão? Qual é a esperança da igreja? Ou você veio para esse culto dizendo, eu não tenho mais esperança. Jesus quer reavivar a esperança no seu coração. Jesus quer reacender a chama, a fagulha que está dentro do teu coração nesta noite, e Ele quer soprar o Espírito dEle para você se outra vez achegar-se à arca do Senhor. Olha o que Paulo vai dizer no capítulo 4, no versículo 13. Meus irmãos, não quero, porém, que vocês sejam ignorantes acerca daqueles que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Eu estava lá hoje de manhã, no culto fúnebre do nosso irmão Edinho. Ele era deficiente, irmãos, tinha um grau de autismo elevadíssimo. Ficou 59 anos na cama. E a gente sofre junto com a família que perde. Mas lá no meu coração estava saltando algo assim. E eu sentindo Jesus falando conosco, e eu até falei sobre isso lá. Que se nós permanecermos em Cristo Jesus, nós vamos ter a oportunidade de rever aquele moço outra vez. Sabe aquele ente querido que você perdeu na trajetória? Foi o pai, foi a mãe, foi um tio, foi um filho que era criancinha. Jesus te trouxe aqui para te dizer nessa noite, não se entristeça, porque a nossa esperança é que nós vamos revê-los outra vez em Cristo Jesus. Nós vamos estar, antigamente o Voz da Verdade cantava muito um hino que dizia assim, que saudade que me vem a lembrança daqueles que já partiram para Deus. Lá eu verei o meu pai, a minha mãe, eu verei Abraão, eu verei Isaac, eu verei Jacó, nós veremos as irmãs do círculo de oração que partiram, os porteiros que já não estão mais aqui, e nós estaremos para sempre com o Senhor Jesus na eternidade. Nós sofremos o momento do dor, do luto, da perda, mas nós não somos desesperançosos, porque Jesus prometeu que Ele vai buscar a sua igreja. Passaram-se 6 meses, irmãos, 150 dias, diz a Bíblia, e Deus lembrou-se de Noé. Deus te trouxe aqui nessa noite para falar com você e para te dizer assim, ó, eu me lembrei de você nessa noite. Aleluia, Jesus. Eu me lembrei do teu sofrimento nessa noite. Eu me lembrei das tuas lágrimas nessa noite. Eu me lembrei do teu choro nessa noite. Eu quero encerrar, mas eu me lembro o dia que Davi, ele acordou e ele olhou nos seus empregados e disse assim, há ainda alguém da casa de Jonatas para que eu possa usar de misericórdia para com ele. Quando o empregado saiu e falou assim, tem apenas um moço que é aleijado de ambos os pés, que se chama Mefibosete. Ele falou assim, então manda chamar ele, porque a partir de hoje ele não vai ficar na terra do esquecimento e na terra dos deixados de lado. Ele vai vir para Jerusalém e vai comer pão junto comigo na mesa. Eu sinto Jesus falando comigo e dizendo, querido irmão, Deus se lembrou de você, da tua casa e da tua parentela. E Ele manda te dizer nessa noite, está chegando o tempo que os seus vão estar na mesa do rei outra vez. Está chegando o tempo que você vai retornar para a mesa do rei outra vez. Coloque-se de pé junto comigo, irmãos, porque eu já passei do tempo. E eu quero orar junto com você. Se você precisa de uma oração, sai do teu lugar, que nós queremos orar por você. Se você precisa de uma oração para a sua casa, talvez é a tua família, são os teus filhos. Você se lembrou de alguém que precisa voltar para a presença do Senhor. Irmãos, é tempo de nós buscarmos a presença do Senhor.
Deus quer abençoar a tua casa nessa noite, irmão. Deus quer abençoar os teus filhos. É culto missionário, irmãos. Robert, eu nunca pensei em ser missionário. Jesus vai te levar lá para dentro daquela casa e você vai ser um missionário lá a partir de hoje. A tua parentela, eles vão olhar para você e eles vão conseguir enxergar Cristo. Eles vão conseguir enxergar o dono da arca na tua vida. Escuta, nós vamos adorar Jesus com esse corinho. Eu já sei que nós vamos passar uns minutos, irmãos. Só que no meio da caminhada, tem dias que a gente quer parar. Tem dia que a gente quer desistir. Tem dia que a gente quer voltar atrás. Tem dia que a gente pensa que não vai dar conta porque os problemas vão nos sucumbir. Mas Jesus te trouxe aqui para te dizer: há um nome que você pode clamar, há alguém que você pode pedir, há alguém que pode te socorrer. E Ele está aqui nesta noite. Oramandácia, colamandaia subderimicandácia, urimiande. Seja fortalecido pelo Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja tocado pela glória do Senhor nessa noite. O Espírito de Deus está nessa casa. Oramandaia subderimicante, oramanácia. Pai,